O que a gente entende por religiosidade e também o que a gente entende por falso profeta. Talvez a gente não mata fisicamente, mas dentro de nós sempre há aquele cemitério gigante de pessoas que estão ali, mortas. Como ouvir a voz de Deus para você não sair do centro da vontade do Senhor? Eu sei que todos nós temos uma experiência que a gente pôde identificar a direção de Deus, mas talvez esteja alguma pessoa aqui nos ouvindo e está numa situação que ela não sabe o que fazer. Ela precisa ouvir Deus, ela precisa de uma direção de Deus. Como ouvir Deus para não sair da direção dele? A gente tem essas questões também. Tem pessoas que às vezes vivem uma vida inteira colocando Deus em último plano e quando surge uma questão importante quer que ele seja o primeiro a se apresentar. Meu destino final não é terra. Meu destino final não é aqui. Então eu estou lutando e eu estou angariando algo que é eterno, não é terreno. Todo falso profeta ele vem sempre com uma pitadinha de mentira. Todo falso profeta ele é muito marqueteiro, muito, é demais. E ele tem alguma coisa de coach também, porque ele precisa entrar na tua cabeça para que você acredite naquilo que está falando, mesmo que você entenda, mas não está escrito. Seja muito bem-vindo ao Som Profético. Aqui você vai se desenvolver nos 3 principais pilares para uma vida de sucesso em Deus, que são eles: pilar espiritual, pilar familiar e pilar financeiro. Prepara o coração e a mente, porque já vamos começar. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Som Profético. É um prazer, é uma alegria ter você sentado à mesa com a gente. Desde já queremos agradecer a sua presença. E hoje, Gesiel Mota, estamos aqui com mais um convidado para lá de abençoado, vamos dizer um mestre, que já faremos a apresentação, né? E tuas saudações, as tuas boas-vindas aí para esse povo abençoado que nos assiste toda segunda e aos demais dias da semana. Queridos, para nós sempre é uma alegria estar aqui, principalmente neste programa, no Som Profético, que é um som que vem do alto, passa aqui por nós e chega até você como uma voz que vai dar destino para a sua vida. Tem muitas pessoas nos mandando mensagem, nos comentários, no direct do nosso Instagram, contando o seu testemunho daquilo que elas ouviram a partir dessa mesa que serviu de destino, de dar destino para essas pessoas. E nós ficamos muito felizes por isso, né? Porque esse é o nosso principal objetivo, fazer com que você nos veja aqui nesse programa e tenha a sua vida transformada e alcançada por Deus. Antes da gente apresentar o nosso convidado de hoje, nós, como de costume, apresentamos para vocês o nosso livro que nós estamos sorteando todos os meses. Para você que está chegando aqui pela primeira vez no Som Profético, nós sorteamos mais ou menos um livro por mês. Agora parece que a gente está sorteando 2 livros por mês, né? Isso aí, vamos chegar lá, um por podcast ainda. Um por podcast, de repente. Queridos, o livro que nós estamos sorteando nesse mês é o livro muito especial do nosso querido irmão em Cristo Jesus, Romário Miller. Nós não temos ele ainda em mãos, mas nós vamos colocar aqui em algum lugar dessa tela a capa do livro, que se chama Um Coração Circuncidado. Impacto de uma vida marcada pelo Espírito Santo. Então, se você quiser concorrer, participar desse sorteio desse livro escrito pelo Romário Miller, basta você estar inscrito aqui nesse canal, no Som Profético, e comentar aqui, eu quero, comentar qualquer coisa que você queira comentar aqui, você já vai estar apto a participar desse sorteio, desse livro, que com certeza será uma bênção para as nossas vidas. Eu não li ainda esse livro, mas pelo fato de eu conhecer o escritor desse livro, eu não tenho dúvidas de que realmente vai transformar a sua vida, vai te ajudar na sua vida espiritual. Tendo o seu coração circuncidado. Lembre que antigamente eles precisavam circuncidar e era uma marca exposta, uma marca na carne. Mas Deus ele falou que ele precisa que a gente tenha um
coração circuncidado. Melhor do que ter uma marca exposta, uma marca na carne, é ter um coração separado para Cristo, não é verdade? É isso aí. Então, se você quiser participar desse sorteio, basta estar inscrito no canal e comentar "eu quero", deixar aqui algum comentário que você vai estar apto. Romário, pode apresentar o nosso convidado de hoje? Sim, vamos lá. Então, só uma informação referente ao livro. Então, o sorteio vai ser dia 1º de junho, no nosso Instagram, Isso. @som.profético. Então, você tem até lá para se inscrever e comentar. E, né, falando desse livro, né, é uma graça que Deus me permitiu escrever, né, e foi um processo ao longo de meses que agora está ganhando forma. A gente vai deixar o link também na descrição para você que deseja adquirir, né? E vai ser certamente uma transformação de dentro para fora, nosso coração aí cheio do Espírito Santo. Então vamos lá. Queremos apresentar então hoje o nosso convidado, um mestre, nosso professor da escola Melvin, né? Queremos deixar aqui desde já um abraço e um agradecimento para todos os membros da Melvin, a nossa igreja em Gaspar, Santa Catarina, né? Você que é da Melvin aí, coloca um joinha e um gostei, né? Então, Pastor Wilson, com a palavra, seja muito bem-vindo ao podcast e já pode se apresentar aí para a galera, né? Se tu és casado, marido, onde tu trabalha, né? Quais são as tuas atividades na igreja. Seja muito bem-vindo. Amém. Obrigado, em primeiro lugar, o convite. Estar aqui com vocês é uma honra, né? A gente sempre fica naquela expectativa, né? Quando será minha vez, né? Quando será minha vez? Mas tanta gente boa aí, né? Que a gente está tendo aí, o pastor Emerson, os outros pastores que passaram aqui, é difícil concorrer, né? Mas a gente não concorre não, né? Cada um tem sua porção de Cristo Isso aí. Amém. é benção. Então, gente, sou um homem de 42 anos, Eita. casado com a pastora Luciana, pai do missionário Daniel, pai da coreógrafa Laís e pai da pregadora Gabriele. Oh, Olha só. fogo. Então é uma família abençoada. Nossa família, a minha formação familiar, ela já se deu dentro do Evangelho, né? Quando eu e minha esposa nos casamos, nós já éramos cristãos. Glória a Então, Deus. meus filhos basicamente, né, eles nasceram e cresceram e se desenvolveram já conhecendo a Cristo e estão nessa vida desde sempre, mas não foi a mesma sorte que eu tive, não foi a mesma bênção que eu tive, né? Eu nasci num lar não cristão, até hoje mesmo eu estava conversando com meu irmão e minha irmã, perguntando sobre a história deles. E aí, quando é que vocês se converteram? A história deles é meio parecida com a minha, né? Eles vieram conhecer Jesus na juventude, na mocidade. A mesma coisa aconteceu comigo, com uns 14 anos para 15 anos, mais ou menos. É aquela idade que eu sempre digo, a gente começa a se conhecer como gente, né? A gente se dá conta que a gente existe e é relevante. Ali eu conheci a Cristo. E ali também, mais ou menos 15 anos, foi a data que a minha mãe faleceu, que eu continuei minha vida só com meu pai. Um pouco de tempo depois também saí de casa, né? Fui morar basicamente, eu digo sozinho, né? Sozinho é longe do ambiente familiar. Morei com minha irmã um tempo, com meus tios um tempo, até que deu certo de eu conseguir uma esposa para poder estar casando e dali começar uma família. Mas basicamente minha vida é isso. Foi Cristo. Eu acredito que ela começou realmente quando eu conheci Cristo, Amém. que dali até ali então era uma vida de uma história cultural. A igreja, vamos dizer assim, entre aspas, que pertencíamos, mas eu lembro que eu fui umas 2 vezes com a minha família a essa igreja. Não éramos praticantes. Eu realmente comecei a conhecer Cristo e conhecer um caminho de verdade a partir de quando eu me converti. Tive a infelicidade de perder mamãe justamente nesse começo, que a idade dos 15, os 14, 16 anos é uma idade muito crucial
para um adolescente, pois é uma idade da descoberta, onde ele está se descobrindo e ele está tentando se inserir dentro de uma sociedade que antes não enxergava ele. Porque às vezes as pessoas têm aquele costume, né? Adolescente só incomoda, criança só incomoda, jovem só dá trabalho. Na realidade, ele só está tentando se colocar dentro de uma sociedade que ainda não era visto e ele quer se tornar relevante ali naquele meio. E foi nesse meio que eu me converti, que eu comecei a conhecer a Cristo. Glória a E Deus. de lá para cá, tive muitas pessoas que passaram pela minha vida, pessoas boas, pessoas extremamente ruins, né, que se diga de passagem, eh, mas pessoas que me marcaram bastante a ponto de me fazer enxergar o evangelho da maneira que ele é, da maneira que ele existe de verdade. Que me expuseram realmente as verdades bíblicas, que antes na realidade a gente tinha por cartilha, né. Alguém na Bíblia Sagrada disse: "Eu só ouvia falar do Senhor. Eu só ouvi alguém comentar que o Senhor existe, mas agora eu te vejo face a face." E basicamente essa é a minha história dentro do cristianismo. Foi de realmente mergulhar em conhecer a Cristo, porque eu sempre tinha aquela discussão, mas será que realmente é isso? Será que realmente é isso que está acontecendo? Será que é isso que Deus quer de nós? Então vamos mergulhar dentro dessa palavra e vamos ver se realmente é o que Deus está falando ou não. Diante disso também, eh, sempre me conheci como um homem trabalhando e dentro de empresas. Nunca me deparei assim: "Ah, não quero, né, Sim. tô dando uma folga, deixa o anjo aparecer e trazendo a bênção", né, não, sempre aquela questão do trabalho. Atualmente, eu trabalho numa empresa como projetista de imóveis industriais, né, e comerciais, para escritórios também, né, até não sei se eu posso, mas a propaganda, Pode. empresa interativa aqui de Blumenau, eu estou trabalhando ali, minha segunda passagem ali, né, já há 1 ano e pouco que eu estou ali de novo, mas já trabalhei, eu não sabia, e na realidade isso aqui é interessante para o ser humano, como pessoa mesmo, a gente se limita, a gente tem uma mente limitante. Eu nasci desse jeito, eu acho que minha habilidade é essa, eu acho que eu não cresço mais do que isso daqui, acho que eu não vou atingir os objetivos que eu queria, e quando a gente é criança, não sei se foi com vocês também, mas eu tinha várias cartinhas de o que que eu quero ser quando crescer, Sim. meus objetivos, né, a casa da praia, os 5 cachorros, né, aquela história assim, né. Mas, pra onde que eu vou realmente? E eu me limitava muito, até o ponto que eu entendi, mas se eu sou filho de um Deus tão poderoso, eu posso? É verdade. Eu posso. Não que eu vou sair voando, né, não é essa a questão, mas eu Uhum. posso ir atrás de objetivos maiores daqueles que eu estou hoje. Eu lembro quando nós saímos de Santa Catarina e fomos para o Paraná, lá eu cheguei, assim, meio desesperado. Aceitei o convite de Deus em primeiro lugar, né, era uma mudança totalmente, eh, estava muito fora de cogitação. Quando eu comecei o meu ano, se eu não estou enganado, 2017, comecei meu ano todo normal. Nunca que eu imaginava que em dezembro eu estarei me mudando para outro estado, para outra cidade, outra cultura. Claro que, Deus que estava Direcionando. direcionando, né, todas as coisas, e eu tenho um medo muito grande de um dia dar um passo fora da vontade, e eu já sei quais são as consequências disso. Eu chego no Paraná e o que que eu vou fazer aqui? Está tudo bem. Estava numa empresa que trabalhava com móveis, né, já sei como é que monta móveis, fui me aventurar montador de móveis, comprei parafusadeira, comprei algumas ferramentas e vamos lá. E não deu certo. Não que não deu certo, é que
É aquela velha história, você chega aqui, quanto você cobra? Eu cobro 80, mas tem um que cobra 30, É. tem outro ali já cobrando 20, né, mas tudo bem. Eu disse pra minha esposa, não vai dar certo, seguro-desemprego acabando, se eu tenho que pensar em alguma coisa. E meu cunhado, que já morava lá, ele chegou pra mim e disse: "Ó Wilson, tem um senhor aqui da cidade, ele tem uma empresa de pré-moldados, e ele tá procurando alguém pra cuidar da empresa pra ele, administrativo, tal". Eu disse: "Tá bom, se eu quero, se eu não vou dizer que não, eu quero, e se ele me der essa chance eu vou lá e eu vou fazer o meu melhor". E é interessante que eu nunca tinha entrado dentro dessa área administrativa. Minha parte sempre foi muito mais produção, Sim. minha profissão que eu tenho formação é soldador, né. Eu pensei que ia terminar minha vida, né, soldando estrutura metálica, soldando, né, o que vinha para fazer. Eu me dava muito bem nessa área, né. Eu tenho solda hoje minha que deve estar aí em vários países, né, que eu trabalhei já para soldei produtos da Petrobras, Olha produtos só. da Mercedes, Volvo, Caterpillar, as empresas que eu passei. Então, eu pensei: minha vida é essa, agora dentro de um escritório, está bom, vamos lá, vamos se reinventar. Eu já tinha estudado algumas coisas antes, e vamos partir para essa então. RH, financeiro, orçamento, atendimento ao cliente, e comecei a trabalhar e comecei a ver que eu tinha gosto por aquilo ali. E tudo que faltava era só uma chance, né, só uma E experiência nunca é demais, né? experiência. Isso eu sempre falo pro meu filho, se Daniel, tudo que você puder aprender, aprenda. Se, isso aqui pode ser que seja irrelevante, um dia, um belo dia, alguém tem experiência nisso daqui? Aí tá lá alguém para levantar a mão e dizer assim: "Eu tenho". E dali foi uma sucessão somente. Aí depois eu recebi uma outra proposta, assim: "Ó, eu vi que se você se deu bem ali, eu tenho uma empresa começando agora, e vem para cá trabalhar comigo". Eu aceitei o convite, e de uma pequena empresa, uma empresa começando, quando eu saí do Paraná, da cidade onde a gente estava morando, eu deixei lá uma construtora e um material de construção formado lá. E eu sempre assim, né, como que eu pude ter capacidade disso? Aonde que estava isso guardado aqui dentro, que eu só me sentei, e da maneira que eu estava tudo certo, estava tudo bom. E no final, até conversando antes com vocês, né, se eu apresento meu currículo hoje multiforma, né, eu tenho várias coisas ali dentro de uma empresa que eu posso me encaixar e eu posso trabalhar. Então eu sempre uso isso como um testemunho de vida. Se alguém tem um sonho, antes de correr atrás, mete o nariz para ver se dá certo ou não. Tem muita gente só esperando assim: "Não, o dia que mais o dia, um belo dia, e tem que ser um cenário totalmente perfeito". Não, aconteceu, aquela empresa ali era uma empresa que estava em falência, Olha só. né. Ele quer organizar, quer começar, parece que vendeu algo de novo e quer recomeçar. Vamos lá, mas a empresa está falida. Mas não se trata da empresa, se trata quem está indo ali para. Sim. E aí até talvez vai entrar, né, mano, eu acho que essa parte do ser cristão e que tu já servia a Deus, de tudo que tu colocar a mão prosperar, né? Eu não sei como é que tu entende isso, se tu já viveu uma experiência nesse sentido, né? E a gente falando dos ensinamentos de Cristo, né? E a gente sempre vai ver, né? Que tudo que colocar a tua mão prosperará, né? Isso pra ti, tu acha que fez sentido ao longo da tua vida? Eu já recebi mensagens proféticas, nesse sentido. Só que quando você só ouve, né, você vai colocar a mão, vai prosperar. Quando você só ouve, tá tudo certo, tá ali, tá no papel. Algum dia pode acontecer, mas quando você vê isso acontecer, ao vivo na tua frente, ó, estava tudo bagunçado, eu fui ali, em poucos segundos organizei tudo e agora tá tudo certo. Algo que alguém talvez assim: "Não, isso aqui não vai mais funcionar". Não, agora tá funcionando e alguém até quer dar um valor maior por aquilo ali. Isso é interessante.
Não é só pelo peso que a gente carrega de ser cristão, mas é as bênçãos que nos acompanham. Não é que a gente corre atrás, mas elas automaticamente elas estão com a gente. E é interessante, quando eu comecei na outra empresa, que eu fui convidado lá, eu fui trabalhar numa salinha bem pequenininha, né? Era bem a escada, eu lembro até a escada apertadinha para subir, era tudo tão pequenininho, agora informatizar, dar cara nisso tudo, fazer transformar, e foi num período curto de tempo. O que eu mais me admirei foi o período curto de tempo que tudo aconteceu. De uma pequena empresa, né, eu lembro até hoje, eu tinha uma caminhonetezinha velha para trabalhar, ia fazer as correrias, eu não podia mais, mas com o desejo daquilo lá der certo, eu ia carregar saco de cimento às vezes. "Ó, tem saco de cimento para levar lá? Vamos lá". Pega a caminhonetinha, coloca saco de cimento. E depois, antes de sair, eu já tinha minha sala própria, meu ambiente próprio, só comandando, os meus liderados agora. Eu pensei: "Meu Deus, como que pode isso?". Aí você realmente entende, se você der o passo, Deus coloca o chão. Nunca, nunca o contrário. Se a gente quer realmente ver milagres acontecer, o desenvolvimento realmente da nossa vida, a gente precisa dar o passo para que depois Deus coloque o chão, mesmo não vendo. E uma das frases que o meu antigo patrão disse assim: "Eu tenho um sonho. Você acredita no meu sonho?". Olha Sim, só. eu acredito, eu acredito. E eu acho que assim, da minha vida profissional ali foi realmente basicamente foi meu ápice, porque era interessante, até às vezes eu comento em casa com a família, era o tempo que a gente mais tinha dinheiro. "Ah, vamos passear hoje, vamos viajar? Vamos lá, passa no posto ali, Uhum. abastece, vamos embora. Pra onde é que vocês querem ir? Vamos pra tal lugar". Era, a bênção, assim, ela foi bem completa, bem completa. Benção mesmo. Eu achei interessante 2 coisas, bem pontuais até esse momento, né, e que eu acredito que é um problema de muitas pessoas. A primeira coisa que eu achei interessante que o senhor falou, é quando o senhor começou a apresentar os teus filhos. O senhor deu destino a cada um deles. O senhor não está escolhendo a profissão ou o futuro deles, mas o senhor está dando um destino, né, e isso é muito importante nos dias de hoje. Esse é o papel do pai, dar destino aos seus filhos, e eu achei interessante isso. É. O senhor como é que o senhor fez? O senhor citou, a função de cada um deles na igreja, né, o mais ve o rapaz, ele faz o quê? O Daniel. Missionário. Na realidade, o Daniel, ele já teve missões na Argentina, Olha só. ele se encantou, né, pela Jocum e quer ir para lá. Ele foi algumas vezes para lá e depois foi fazer ETED, daí teve o prático. Na realidade, ele era para ele ter ido pra África, infelizmente as condições não alcançaram, porque é um custo, Alto, né. bem elevado, né, a gente está aqui talvez trabalhando para ter um carro, eles estão lá trabalhando para poder viajar para um outro país para falar de Jesus. Então ele esteve na Argentina, já esteve em Brasília fazendo missões. Com quantos anos ele tem? Agora dia 8 de abril ele fez 21 anos. 21. Aí Olha ele só. ele pega e chama o filho dele de missionário, né, ó, dando destino já. Aí as outras 2, coreógrafa A e Laís pregadora. a Laís ela gosta muito da dança, né, até elas têm já apresentações para fazer de dança, ela sempre gostou muito dessa parte. E a Gabriele ela é um grande prodígio, porque é uma menina muito falante, muito extrovertida, ela chega no ambiente, ela toma lugar do toma o a direção do ambiente, parece que tudo fica em função dela, e eu sempre digo: "Ela é pregadora, ela é pregadora". Teve um dia, uma experiência que a gente teve com ela, a gente foi fazer um culto doméstico, um culto em casa. Quem que vai pregar? Na realidade, assim, não partindo de nós, de mim e da minha esposa, a minha filha as minhas filhas sempre assim: "Vamos fazer culto, vamos fazer culto". Beleza, organizaram, quem que ia pregar? A Gabriele foi pregar. Tá bom, né, ela vai falar alguma coisa ali, claro, criança, ela era
eu não tô bem lembrado, mas ela devia ter talvez uns 9 ou 10 anos, por aí. "Ah, vou pregar, vou pregar", tá bom. Se ela vai trazer ali uma explicação, ela vai falar da Arca de Noé, alguma coisa assim, né, as coisas de criança, né, ela vai falar do Adão e Eva. Ela pregou algumas coisas sobre Paulo, Olha eu fiquei só, e, pasmem, ela ficou uns 40 minutos pregando. glória a Deus, né? Uns 40 minutos, eu olhei assim, da onde que saiu isso, né, da onde que veio tudo isso? Por isso que eu olho, assim, essa ambientação que a gente tem em casa e eu consigo ver neles, né, não só pessoas que, claro, o desejo de pai, todos eles vão se dar bem na vida, vão ter, Amém. né, as suas riquezas, as suas prosperidades, mas eu olho muito mais essa questão, a movimentação deles dentro do reino de Deus, o que que eles vão proporcionar dentro do reino de Deus, né. Isso, claro, deixa um pai babão, né. É verdade. E a segunda coisa que eu achei interessante é que o senhor falou que quando, em um certo tempo, o senhor, ficou com medo de sair, né, do centro da vontade do Senhor. E a pergunta que eu faço é: como ouvir a voz de Deus para você não sair do centro da vontade do Senhor? Eu sei que todos nós temos uma experiência que a gente pôde identificar a direção de Deus, mas talvez esteja alguma pessoa aqui nos ouvindo e está numa situação que ela não sabe o que fazer. Ela precisa ouvir Deus, ela precisa de uma direção de Deus. Como ouvir Deus para não sair da direção dele? Então, é uma conversa interessante, porque eu já ouvi falar que Deus se manifesta de várias formas. Uhum. Ele é muito individual a cada pessoa. Tem uns que conseguem escutar a voz, literalmente, né. Se eu disser assim, né, eu já ouvi a voz do Espírito Santo falar comigo, eh, e também eu já vi ele colocando situações na minha frente que realmente eu olhava, realmente eu tenho que ir por esse caminho aqui. Eu não tenho como fugir desse caminho. Agora é interessante comigo, Deus sempre usou a inquietação comigo, um lado mais forte de Deus falar comigo. Às vezes eu tenho tudo pronto, tudo certinho, e daqui a pouquinho aquele sentimento de: "Cara, isso não vai dar certo, não vai funcionar". E justamente, né, nessa época, como eu usei o exemplo, a nossa mudança ao Paraná, eu tentei voltar atrás, né, dizendo assim: "Não, vamos não", mas onde já se viu. Até porque eu tinham planos lá, existiam planos que a gente conversou, tinham planos alinhados, e a pessoa lá me ligou e disse: "Ó, não vem mais que deu tudo errado". Olha só. Daí eu disse assim: "E agora?". Se aí conversei com a esposa, mas aquela coisa assim, né: "Não, eu vou ficar então". Se "Não fica mais. Aqui você não fica mais". E a inquietação agora de ficar. Não foi nem mais aquele empurrão de você ir, mas a inquietação de ficar. Se agora, o que que eu faço? Para onde que eu vou? Já tinha conversado com o patrão, só tô de mudança, já tinha pedido minhas contas, já estava tudo arrumado basicamente para ir. E aí isso era um final do ano de 2017 ali, eu sei que eu parei de trabalhar, era pelo dia 15 ou 18 mais ou menos, uma coisa assim, e dia 20 a gente ia ao Paraná para arrumar uma casa, a gente não tinha nada, nada, nada lá, só aquela coisa, então eu vou, a palavra, a direção é: "Eu vou", só isso que eu tinha. E a inquietação de não ficar mais. Que são sinais que, claro, quando a gente fala também de poder ouvir Deus, a gente também tem que ter o entendimento, qual é o nosso nível de relacionamento com Ele, a ponto de Ele estar todo dia também de conversa com a gente, né. É é uma presença que eu gosto que ela esteja comigo, é algo que eu sinto o prazer de Deus falando comigo e eu falando com Ele é a primeira pessoa que eu procuro sempre para poder expor as minhas necessidades, as minhas dúvidas? Ou será que Deus às vezes é o último plano nosso?
A gente tem essas questões também. Tem pessoas que às vezes vivem uma vida inteira colocando Deus em último plano e quando surge uma questão importante quer que ele seja o primeiro a se apresentar. As coisas, o acontecimento de todo, vamos dizer assim, aquele pacote de acontecimentos foi determinante então para dizer assim, ó, realmente Deus está nesse negócio. Viajamos ao Paraná então para vamos lá resolver a vida, vamos lá resolver o que que a gente vai fazer, não temos casa, a mudança está toda pronta, mas eu não sei o que que eu vou fazer lá. Então vamos lá, vamos arrumar casa. E às vezes alguém pode dizer assim: "Ah não, mas isso é fácil de fazer". Isso é quando Deus resolve fechar portas, algo que é fácil se torna difícil. Mas quando Deus resolve abrir algo que era difícil se torna fácil. Então escuta essa. Olha só. Chega lá, e aí? Imobiliárias, folha de pagamento, a empresa que você trabalha, Não tem. avalista. Eu disse: "Ó, reprovei em todas as questões, porque agora exatamente eu tô desempregado, não tô com serviço, eu quero vir pra cá pra arrumar emprego e tal". Pois é, não dá". Avalista, 3 avalistas, aluguéis adiantado, nada. Sabe o que que é nada? Ao ponto que, não, vamos deixar quieto. Sei lá o que que a gente vai fazer agora, morando lá a gente já tá, pra última imobiliária. Aí já cheguei também, né, ó, tô me mudando pra cá, não tenho emprego, eu larguei meu emprego pra vir pra cá, vou vir pra cá começar a minha vida, mas eu fui lá, eu vi tua casa lá, gostei da tua casa, ela comporta, e é isso que eu tenho pra te dizer. Aqui assina o contrato, pega a chave aqui, já fica com a chave, a casa já é sua e tá tudo certo. Não, mas eu disse pra ele assim: "Mas você não tá entendendo, eu não tenho emprego, eu vou vir pra cá pra fazer minha vida, né, como dizer assim, eu nem sei como é que eu vou pagar esse aluguel, mas tá tudo certo, né. Tenho seguro, acho que o seguro vai dar certo. E eu tô hoje aqui dia 20, eu vou me mudar dia 3, entre dia 2 e dia 3 de janeiro eu mudo pra cá". "Não, a chave tá aqui, o contrato, assina aqui o contrato, a casa é sua". Olha só. Eu disse: "Se isso não é uma prova de Deus dizendo assim, ó, estava cuidando de tudo". E às vezes parece que a gente, parece que Deus só quebrou um galho da gente, né. Tipo: "Ah, eu fiz só pra não deixar você passar vergonha". Não, uma casa num bairro, assim, residencial, perto de escola, perto do centro da cidade, perto de tudo que a gente basicamente poderia se deslocar a pé. Na frente da minha casa um parquinho para as crianças brincar, e tudo certo. Eu disse: "Meu Deus". Que coisa boa. Então, é a questão de você entender sinais, você ter a comunhão com Deus, a ponto que você consegue entender sinais. Como a gente está conversando aqui, se um olhar para o outro e virar assim, der uma piscada, alguma coisa, a gente vai entender que existe alguma coisa ali. Uhum. Por quê? Relacionamento. Eu já sei que quando a pessoa se comportar dessa maneira é um sinal para que eu fique atento. Agora, como se atentar aos sinais de Deus sem proximidade? E essa é a pergunta que eu sempre me faço, olhando tantas pessoas, dando tantas cabeçadas, como também na minha vida já teve situações que eu pereci porque os sinais estavam claros, mas, ah, poxa, dessa vez Deus poderia, né, deixar assim, né, deixar quieto, deixa eu viver minha vida. E é outra coisa, eu lembro que eu entreguei minha vida para Ele. É verdade. Isso é ruim, Romário, quando você vai lá, entrega a vida. Não, mas aqui eu vou pegar de volta por um período de tempo, Gesiel. Depois que eu viver aquilo que eu queria, eu devolvo para o Senhor. É algo que é complicado na vida cristã. A gente tem que entregar, a Deus de corpo e alma e por completo, né. Pode perguntar. Não, é isso aí. E é interessante porque a gente, né, falando de como ouvir a voz de Deus, né, a gente sempre tem pregado aqui, né, para você que chegou até aqui, para você que nos acompanha, sobre o maior som profético, que é a palavra de Deus, né. Então,
como ouvir a voz de Deus, né, pastor Wilson? E também como é que associar tudo isso com a palavra de Deus, né? Porque se a palavra de Deus é o maior som profético, a maior voz, a maior direção, né? Então a gente caminhando pela palavra, né, e a gente citando ali o Sermão da Montanha, né, as instruções do Senhor Jesus, Mateus capítulo 5, Mateus capítulo 6, capítulo 7, né, são grandes instruções que se a gente praticar aquilo ali, a gente já está muito na direção de Deus, já está muito na vontade de Deus. Tem coisas específicas, mudo para a cidade, não mudo, né, tem coisas que Deus vai trazendo pelos sinais, né, como o pastor Isso explicou aqui muito bem, né, mas digo, a colocação assim para a gente entrar nesse assunto do Sermão do Monte é como a gente pode sempre se basear na palavra de Deus, né? Porque ali tem as maiores direções, né? Sobre a oração, sobre o confiar em Deus, né? Todas os ensinamentos que o Senhor Jesus, né, deixou na palavra. Como é que o Senhor, né, pastor Wilson, Gesiel, como é que vocês veem, né, essa questão do Sermão da Montanha como um princípio bíblico e transformador, né, para aquele que está nos ouvindo, para as nossas vidas, né? O Sermão do Monte, ele é o curso teológico de Jesus, né? Olha aí, ó, É pega essa chave. é o curso teológico de Jesus. É interessante que você vê o Sermão do Monte como um momento que ele parou as andanças, né, as visitas que ele estava fazendo, justamente para trazer ensino, trazer instrução. E é interessante o Sermão do Monte que, a princípio, ele foi algo para orientar sobre o que Israel já estava vivendo, sobre o que o povo judeu já estava vivendo. Porque capítulo 5 basicamente, ele fala sobre as leis judaicas. E é sempre apontando assim, ó, vocês já ouviram? Tá lá, alguém já falou para vocês, está escrito isso daí. E ele trazia instruções sobre aquilo que as pessoas já tinham conhecimento, porém, que a gente entende sobre a história de Israel era vivido muito superficialmente, Sim. muito superficialmente. É interessante quando você vê a história de Israel, o povo, né, a nação escolhida de Deus, o povo que seria a menina dos olhos do Senhor, um povo que foi criado debaixo de uma lei teocêntrica, que não era somente um país com leis, mas era um país com as leis escritas por Deus, né? Façam isso que vocês vão ser diferente de todas as nações. Na realidade, vocês conquistarão as nações. Mas aquele povo pega aquele ensinamento e basicamente eles levam, né, ou estavam levando, como a gente vê muitas leis hoje, que às vezes nós mesmos caímos em descrédito, né? A via da rua é 60 por hora, mas eu ando a 80 e parece que está tudo certo, parece que não há uma transgressão. Aquele povo vivia isso. Quando eu leio, por exemplo, vocês ouviram, né? Olho por olho, dente por dente. Era para que se mantesse a paz e organização. Ó, não faça mal ao outro porque você tem algo a ser pago diante disso dali. Mas está tudo bem se eu fizer escondido ou se eu odiar essa pessoa aqui dentro a ponto de não querer mais vê-la na minha frente. Eu não matei. Não teve enterro, não teve sepultamento. Mas um dia desses eu falei num GC, talvez a gente não mata fisicamente, mas dentro de nós sempre há aquele cemitério gigante de pessoas que estão ali, mortas, e sempre mexe naquela mesma ferida, né? Ao fulano. Puxa, não fala dele que é uma pessoa que. Então tem isso acontecendo ali, e Jesus explicando: ó, o que vocês viveram até hoje foi superficial, mas eu tenho um ensinamento que vai, na realidade, libertar vocês de quem vocês são hoje. E aí realmente começa Mateus no, no capítulo 6, e quando ali ele fala sobre a oração, na realidade ele está dando, né, apesar de ser a oração objetivo, mas ali ele está dando um novo sentido para eles. Porque ali ele apresenta em primeira mão algo interessante. Ele fala, Pai, É. Pai nosso. Uhum. E ali começa, eu acredito que ali começa uma das grandes e verdadeiras histórias
do povo de Deus, do povo cristão. Porque agora Jesus apresenta realmente Deus, quem ele é na essência, quem ele quer ser na essência e quem nós devemos considerar Deus realmente como nosso Pai. Pai. E não como você vai ver ali Isaías, você vai ver Jeremias, Ezequiel, o Deus poderoso, o Deus que troveja, o Deus que aniquila. Você olha assim para aquele Deus assim e você se esconde, né? Daqui a pouco, por causa dos meus pecados, esse Deus vai jogar um raio na minha cabeça e vai acabar com a minha vida. E eu não sei de vocês, mas foi o que basicamente, até conhecer de verdade a palavra, foi o que eu ouvi. Ó, não peca não, porque o castigo de Deus vem. Castigo de Deus vem. Ele vem? Claro que vem. Mas não do jeito que as pessoas falavam e que eu acreditava e que eu ouvia. Eu não estou falando do que agora o que eu ouvi alguém dizer, né? Alguém falar do outro, mas estou dizendo do que eu ouvia Como ensinamento. como ensinamento. Pessoas que oravam, Senhor, trata com aquela pessoa porque ela cometeu aquele pecado, Senhor. Vai lá e mostra quem tu és. E sendo que o caminho do amor sempre era, né? Ó, bem-aventurados os misericordiosos, pois receberão a misericórdia, né? Então, eu cresci nesse ambiente, tipo, ai que nojo, a pessoa pecou. Ai que nojo, fez algo errado, né? Até quando Jesus começa a oração, Pai nosso que estás no céu, ele está dizendo assim, ô, papai, por favor, né? O senhor está aí, eu estou aqui, o senhor me entende, o senhor me compreende? O senhor sabe quem eu sou. Talvez não é a frase mais correta, o senhor sabe quem eu sou. E sabe o coração, né? Porque falar de coração, falar de fariseu e falar de sermão da montanha, né? Tinha gente vivendo sempre pro lado de fora, né? Mas o interior, como tu falou, né? Eu matei aqui dentro, mas não cheguei a matar do lado de fora, né? Então essa transformação de dentro para fora, né? Que o Senhor vinha colocando para as pessoas cumprirem, né? E estabelecerem, né? E Deus foi o maior modelo, né? De princípios, tudo que ele pregava, ele vivia, né? Isso. Então, Quando a gente entra nesse campo do combate à religião, porque o capítulo 5 de Mateus, Não a religião, a religiosidade. religiosidade, Religiosidade. capítulo 5, 6 e 7 é Cristo combatendo a religiosidade, né? E quando a gente olha para os nossos dias, esse combate à religiosidade ainda continua, né? sim. Quando a gente vê Jeremias dizendo que ele está sendo afrontado pelos profetas, pelos falsos profetas, Deus ele dá uma ordem para Jeremias, ó, você vai dizer para o povo que esses são falsos profetas, estão mentindo para vocês. E quando a gente olha na nossa realidade, a gente vê diversos falsos profetas. Quando a gente fala de religiosidade, a gente vê que Cristo, no Mateus 5, 6 e 7, combate a religiosidade e a gente vê hoje a religiosidade ainda em nosso meio, a ponto de, agora, né, alguns dias se passaram, mas aconteceu, de um pastor muito conhecido, né, de uma denominação gigantesca, condenou de forma generalizada o uso da barba se tornando um pecado e envolvendo também o uso da barba, comprometendo a salvação. Como que hoje eu, sendo uma nova geração, aqueles que estão nos ouvindo sendo uma nova geração, pode fazer essa geração combater essa religiosidade no amor? Esse que talvez seria o maior desafio de hoje. É não condenar os religiosos que trazem, né, métodos, ações, formas culturais e doutrinas concentradas para religar o homem a Deus. Como que nós, essa nova geração, vai combater no amor esse tipo de religiosidade que ainda existe? Então, a gente tem que colocar, em primeiro lugar, as coisas nas prateleiras certas. Uhum. O que a gente entende por religiosidade e também o que a gente entende por falso profeta. Eu fui, quando eu me converti, um pouco antes da minha mãe falecer, eu tive ensinadores
com instruções daquela época. Por exemplo, quando eu fui ser educado espiritualmente pelo meu avô de 80 e poucos anos, ele me ensinou que eu tinha que usar um terno, e eu não tinha esse terno, ele me emprestou, e o terno dele dava assim, né? Ficava só as pontas do dedo de fora, a gravata. Assim, agora você é um homem de Deus. Era a instrução dele, era o que ele tinha de instrução e ele podia passar. Agora, eu peguei aquela instrução que era algo para mim que já bastava, que era suficiente para dizer assim: eu sou um cristão. Eu tenho, eh, eu tenho tudo o que eu preciso para ir para o céu, que é a nossa grande sina é ir para o céu, né? Eu preciso ir para o céu, ir para o céu, ir para o céu, mas a gente nem sabe, às vezes, né, para que eu vou lá e a gente pensa que lá tudo acaba, né? E Jesus falou, né? Meu pai trabalha até agora e eu também, então É. céu é lugar de trabalho, mas tudo bem. E você pega ao contrário disso, eu vou pegar a minha vida, depois que eu comecei a realmente pegar a Bíblia e estudar ela e me aprofundar no que realmente Jesus queria dizer, o que realmente, o que é a história de Israel e o que são ensinamentos para a igreja atual, aí mudou. O o meu apetite espiritual, ele começou a se tornar um pouco mais sofisticado. Eu digo assim, ó, não é todas as pessoas que eu parei realmente para sentar para ouvir, né. Tem isso, pastor? Claro que tem. Às vezes eu posso escutar um herege, mas para saber a que ponto está indo a heresia só para poder combater. Mas o meu cardápio espiritual se tornou outro. Por quê? Eu entrei de cabeça no que a Bíblia fala, no que realmente ela diz. Eu acho que todo mundo já teve disso, né. Quando, por exemplo, a primeira vez que eu me deparei com um texto lá de Coríntios que fala sobre o cabelo das irmãs, Sim. né. Meu Deus, não, eu dizia para todo mundo: "Tá aqui, ó, fui ensinado que aqui não pode cortar o cabelo por causa disso daqui". A primeira vez que um pastor sentou comigo e disse assim: "Não, isso daqui é por causa disso, disso e disso". Eu disse: "Meu Deus, não que eu falei isso, eu falei ao contrário disso para tanta gente a minha vida inteira, a ponto que eu tinha nojo das meninas porque elas cortavam o cabelo". Alguém dizia assim: "Você precisa namorar, você é jovem". Ah, mas todas elas cortam o cabelo, né. Coisa minha, que eu vivi em 1900 antigamente, né, não Foi ensinado assim? fui ensinado assim, e tranquilo. Quando alguém me ensinou que eu saí daquele lugar, eu tinha 2 decisões a tomar. Ou realmente eu evoluía em Cristo, aquilo realmente me chamou a atenção a dizer assim: "Mas espera aí, se isso daqui estava errado, e as outras coisas?". Agora, você vem a parte, você enxerga ali a parte da ignorância. Não tinha, não, as pessoas que me ensinaram não tinha o entendimento. Como quando começou a aparecer pessoas que tinham entendimento, eu procurei sugar elas o máximo possível, para entender, realmente isso aqui tá na Bíblia ou não tá? Não, isso aqui não tá. Puxa vida, eu preguei isso daqui. Agora tem a diferença do falso profeta, que é interessante que todo falso profeta ele vem sempre com uma pitadinha de mentira. E aquela questão assim, não falando mal, não trazendo de uma forma pejorativa, mas todo falso profeta ele é muito marqueteiro, muito, é demais, e ele tem alguma coisa de coach também, porque ele precisa entrar na tua cabeça para que você acredite naquilo que está falando, mesmo que você entenda, mas não está escrito. Não, mas se você juntar isso daqui com aquilo ali e tal, você consegue fazer aquela bola de neve e dá certo, dá certo. No fim não dá. Então existe essa questão. O povo religioso que começou a aprender a verdade, mas o próprio Cristo falou, a verdade era pesada demais para que se entendesse e se tomasse um novo rumo na vida, era mais fácil ficar onde se encontrou, no primeiro momento, quando se achou ali por cristão, é mais fácil, aqueles ensinamentos eram melhores. Alguém pecou, simplesmente
afasta, joga pro lado, tá tudo certo. Alguém um dia disse pra mim assim, né, a gente tem que tirar as laranjas podres do nosso meio para não contaminar os demais. Então tá tudo certo. Então você tem tudo isso ali, você tem o religioso, você tem o falso profeta que ele aplica, parece que é a palavra, mas não é, e você tem aquelas pessoas que estão querendo sair desse lugar para poder realmente se encontrar de verdade com Jesus. Uma infelicidade algum pastor ter falado de barba. Eu não uso barba porque a minha ela fica, é muito esparramada e ela é feia, então, até ontem eu vi que eu estava barbudo, fui lá, já fiz a barba para ficar bonitinho para estar aqui, mas igual o Gesiel, né, falando de Gesiel, um homem bonito desse com uma barba, não existe mal nenhum. Até porque a escritura da palavra nos termos judaicos, o judeu, né, basicamente todo judeu homem usa barba. Basicamente, não estou falando todos eles, mas basicamente eles usam. É uma questão de costume e a Bíblia foi escrita nesses termos de costume. Jesus, é, basicamente aí certo que ele era um homem barbudo. Como que Jesus usando barba diria assim, não use? Hã? Como Jesus que, eh João fala dele: "Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu filho". Como que o homem que veio salvar, ele salva e ao mesmo tempo condena? Salva e ao mesmo tempo despreza? Ama e ao mesmo tempo odeia? Então havia, no meu desenvolver dentro da palavra, eu tinha muitos questionamentos. Como que Jesus que se apresenta desse jeito, daqui a pouquinho ele está do outro jeito? Parece que Jesus é bipolar. Ele ao mesmo tempo ama e no outro quer jogar um raio na tua cabeça, quer te matar. Não pode, ó, cuida com Jesus que ele vai te castigar, ele vai fazer, tá? E depois eu fui aprendendo, certas coisas como, por exemplo, existe a lei da colheita. É. Existe a lei da colheita. Não precisa uma oração para que Deus trate. A própria lei da colheita vai se encarregar disso aconteça, porque a nossa vida ela é 100% natural, como também é 100% espiritual. Sim. Como se explica isso? Eu sou cidadão do céu, eu sei que eu vou para lá, mas eu estou vivendo aqui na terra agora, então eu vou respeitar o que acontece aqui. Ah, sou pastor, mas passei o sinal vermelho. A multa chega de qualquer maneira. A multa vem? Eu já ouvi: "Ô Jesus, tô atrasado, cega o guarda para que ele não veja". Eu já escutei esse tipo de coisa. "Ah, senhor, o sinal tá vermelho, mas me ajuda para que eu não ganhe multa". Como assim? Como assim? Daí vem aquelas crises, né. Só falta ter um testemunho que não vem a multa, daí tá perdido mesmo, mas não. Quando eu infringi a lei, um eh, falar disso daqui é interessante. Eu falo demais, não parece, mas eu falo demais. É, teve uma época da minha vida que eu passei uma crise financeira, assim, bem medonha, assim, bem tremenda. O que eu ganhava da empresa dava de pagar as contas da casa, né, abastecer. Eh eu digo assim que, foi assim uns 2 anos, em uma época, assim, muito difícil que eu realmente eu vi quem era amigo de verdade. Meus amigos de verdade ia lá pra casa comer arroz, feijão e ovo, que não tinha outra coisa, ou sopa final de semana, estava tudo certo. E eu estava, eu tinha que escolher, Gesiel, ou eu pagava o documento do carro, Uhum. ou eu colocava comida em casa. Estava nessa. O que que eu fiz? Comida em casa, é óbvio, Lógico. comida em casa. Aí um belo dia que ele sempre acontece, a gente sabe que o mundo é assim, as coisas são assim e graças a Deus que o mundo de certa forma ele tem ordem. Existem as leis para que haja ordem, para garantir direitos. Eu dando curso de casais, não lembro se era quarta, quinta-feira, não lembro, acho que era uma quarta-feira. Eu dando curso de casais na congregação, sempre lá, e vamos lá para mais um curso, né, eu com o documento do carro atrasado,
e vamos lá, tô fazendo a obra do Senhor, né? Tô fazendo a obra do Senhor. E cheguei em frente à igreja, uma blitz da polícia em frente à igreja. E não teve jeito. Foi o carro, o pastor pulou lá de dentro da igreja, ele também morava ali. Disse, não, pelo amor de Deus, você é um homem bom, é um homem de Deus, tal. Mas, cara, tava o documento atrasado. A polícia tinha que cumprir aquilo que eles têm que cumprir. Tá atrasado, tá irregular e tava já bastante no tempo. Vai o carro, mas, meu Deus, tá, é uma bênção, ele tá aqui ensinando os casais, tal. E acontece uma coisa dessa com eles, é o rumo da vida, nossas ações geram reações, e é só isso, não poderia acontecer algum milagre ali, se não, o guarda também é crente, né, às vezes acontece, mas não, ele já saiu com um revólver assim, né, eu pensei: Que crime que eu cometi agora, né, o que aconteceu comigo?". Não, mas tá tudo certo, é a lei da colheita, e infelizmente eu atrasei o documento, o carro foi. Deixei de ser cristão? Não, não deixei. Depois eu tive outro carro e procurei manter o documento em dia, procurei manter as coisas em ordem. Isso acontece na nossa vida. O, o religioso se desviaria, Uhum. concorda? Sim. Porque foi abandonado por Deus. O falso profeta diria: "Não, isso aqui é uma oportunidade que Deus está te dizendo para que vai te prosperar e vai te dar coisa melhor". Mas não falaria a verdade, que é manter, ali a regularidade e tal, embora o senhor realmente ficou sem escolha, né, Sim, optou por fazer o que é realmente o sim. certo, colocar o alimento na mesa, né. E se Deus dissesse para mim assim, ou se eu fosse orar: "Senhor, me ajuda, o que que eu faço?". Acho que Deus até mandaria um anjo dizer assim: "Ó, paga o documento, paga o teu carro, daí fica tudo certo". Seria isso? Eu não consigo ver Deus se movendo através dos nossos desejos. Não, porque não, a Bíblia tá assim, mas Deus poderia fazer desse jeito para trazer um benefício para mim. Deus poderia se mover de uma outra forma para que eu fosse abençoado. Não, isso não acontece. São princípios, são coisas que a gente aprende. O que é princípio, é princípio. Deus, tomara que ninguém saiba. Não, o pecado é justamente, e é interessante, essa semana mesmo eu estava meditando, Satanás ele provoca o pecado em nós. A gente peca porque quer, mas ele provoca. E é interessante que quando a gente cai no pecado, simplesmente nos abandona. Daí ele sai de cena para quê? Para que a vergonha tome conta de nós. Culpa, né? A culpa, a vergonha, aquele sentimento constrangedor, se como que eu fui cair numa dessa? Ô Senhor, me esconde, me esconde, me esconde. Aí eu lembro de Elias, né, um caso parecido, que não, mas é só eu que faço as coisas certas. Ô, camarada, vamos lá, não é só com você que acontece essas coisas não, tá acontecendo com um monte de gente, reage e vamos lá. Deu errado, parte para outra, vamos lá, vamos lutar, vamos fazer as coisas certas. E realmente, ô Senhor, ó, não deu certo, eu fiz errado, confessa para Deus, confessa o teu pecado, confessa aquilo que estava. Não, eu vou te ajudar, vou te dar uma força aí, agora que você alinhou comigo, alinhou tudo certo, agora eu vou te dar uma direção nova. E realmente depois Deus me trouxe uma bênção que eu pude comprar outro carro. Aquele carro nunca mais consegui, até porque era caríssimo, pra da época, era caríssimo demais para mim lá, ele já estava há muito tempo no pátio. Até um dia, já morando no Paraná, eu entrei num site de leilões e eu vi o carro lá. Olha só. Eu vi o carro lá, o carro que eu tinha pago uns R$ 7.000 na época, estava lá à venda por R$ 900. Bah. Eu quase disse pra minha esposa: "Vou lá comprar meu carro de volta, né", mas não, espera, tá tudo certo, o que foi, foi. Mas é interessante pra gente ver que na religião eu vou querer que Deus trabalhe por mim. Eu vou querer que a Bíblia, ela tenha o tom inclinado para mim, para que o ser humano sobressaia. O falso profeta, ele já pega e transforma a Bíblia do jeito que ele quer para influenciar da maneira que ele precisa que seja influenciado.
O cristão de verdade não, ele pega a Bíblia e diz assim: o que que o Senhor quer dizer com isso daqui? Uhum. É isso aí. O que que o Senhor está agora indicando? Qual o caminho que eu devo seguir? E justamente, naquela conversa anterior, eu encontrei muita direção de Deus meditando Na palavra, né? na palavra. Muito. Vocês não têm noção assim de como eu pegar um texto para dizer assim: eu preciso arrumar um texto para pregar, coisa de pastor, né? Preciso. Deus me deu uma certa facilidade. Hoje eu pego um texto ali, se meu pastor ligasse, ó, você prega de noite. Eu tenho a facilidade de pegar um texto, achar um enredo ali certinho e trazer a aplicação. Eu consigo. Mas você pegar a palavra assim, dizer assim, eu vou preparar, mas Deus pegar aquela palavra ali primeiro, te constranger, e dizer assim, não, não, essa daqui fica para depois, que eu vou me alimentar primeiro, se ó, Senhor, me ajuda que eu quero crescer nesse negócio aqui primeiro. Eu não posso falar pro teu povo, sendo que eu não tô legal com essa palavra aqui, então me ajuda. E muitas vezes aconteceu de eu me deparar com palavras, eu dizer, Deus, mas eu ouvi a vida inteira que o Senhor estava falando isso daqui, agora o Senhor está me dizendo ao contrário. E Ele mesmo tem uns relacionamentos meio doido com Deus assim, Ele mesmo dizia assim, ó, abre em tal lugar. Ou lembra daquela palavra que você já leu várias vezes? Começar a linkar o negócio e ver assim, meu Deus, como eu tô em falta. Como que eu tô em falta com esse negócio? Até um dia eu disse assim, hoje eu acho que eu sei 1% dessa palavra. Eu acho que eu consegui pegar um fiozinho da meada, eu acho que agora eu sei 1%. Então a forma da nossa geração combater, né, a religiosidade, os falsos profetas, no amor, é entender que eh, toda a regra que nós precisamos seguir, regra de fé, está escrito. Eu digo aqui porque a minha Bíblia está hoje no celular, né? Mas toda regra de fé está escrito na Bíblia Sagrada e toda profecia vinda de Deus é a própria palavra. Então nós precisamos entender isso, né? E eu já me identifiquei bastante com Jeremias e assim como o Senhor falou que através do que está escrito, o Senhor recebeu uma direção de Deus de como agir, o que fazer. Há pouco tempo também, lendo a história de Jeremias, pude me identificar com algumas atitudes dele e falei, Senhor, eu preciso agir como Jeremias, não é ser o Jeremias, mas essa atitude dele, me ensina que eu preciso fazer isso, é ser dessa forma, né, muito interessante isso. E é isso, né, é tu permanecer nos ensinamentos do Senhor, né, porque a Bíblia contém 66 livros, né, nós estamos falando apenas de 3 capítulos do Sermão da Montanha, né, que são os evangelhos, né, um dos livros dos evangelhos sinóticos, mas a importância de se permanecer, né, absorvendo a palavra de Deus, meditando, porque ali a gente é ensinado, né, e ali o nosso coração é transformado. Então, encaminhando para o fim as nossas considerações finais, né, então para o Wilson, e queríamos pedir para o senhor deixar um conselho para essa geração, uma palavra que certamente transformará a mente e o coração aí das pessoas, que é isso que Jesus veio fazer, né, nos transformar de dentro para fora, né, tirar essa casca, né, e colocar em nós realmente o seu espírito, o seu poder e a sua palavra dentro do nosso coração. Isso. O que eu levo muito em consideração é: meu destino final não é terra, meu destino final não é aqui. Então eu estou lutando e eu estou angariando algo que é eterno, Glória a não é Deus. terreno. Às vezes alguém diz assim: nossa, você tem um grande potencial, eu já ouvi muito disso, às vezes eu me pego sobre isso. Você deveria de fazer uma faculdade, você deveria de fazer alguma coisa, você deveria de. Eu digo assim: Jesus, fazer a faculdade? Eu já fiz vestibular, já fazer faculdade. E às vezes eu me pego, mas tem uma vontade que ela é superior à minha. Não tô dizendo que fazer faculdade é ruim, Uhum. né? Tem muita gente que ela tem vocação para diversos trabalhos na obra do Senhor. Algumas através daquilo que vão exercer em suas profissões, elas vão tocar o reino. É verdade. Elas vão tocar o reino também. Mas comigo,
sempre a palavra foi: não fuja da sua vocação, não fuja do seu chamado. Eu tentei fazer isso por diversas vezes e quando eu procurei o meu caminho, as coisas deram errado. Então, o grande conselho é: não fuja. Não fuja da sua vocação. Até hoje a gente vê uma igreja muito carente de pessoas realmente preparadas para essa obra, que estejam dispostos a largar tudo e, por amor a Cristo, realmente sofrer aquilo que precisa sofrer, realmente passar aquilo que precisa passar. Porque evangelho não é mar de rosas. Os cristãos do primeiro século estiveram muito perto de Cristo, mas também foram os cristãos que mais estiveram perto da morte. Eles iam para suas casas e não sabiam se no outro dia a casa não acordaria incendiada e seus corpos carbonizados. Eles acordavam e não sabiam se no outro dia não estariam na arena com leões. Mas isso não para eles não era relevante a ponto de dizer assim, ó, precisamos deixar Jesus porque a nossa vida corre perigo. Na realidade, quanto mais perigo eles corriam, mais Cristo eles transpareciam. Até tem um texto de Atos que fala que os que andavam dispersos, fugindo das suas casas, fugindo da perseguição, eles não fugiam somente, eles iam anunciando a palavra por onde passavam. É. Então tem muita gente aí boa que Cristo está chamando, que eu conheço, mas que fogem do chamado. Não fuja. É pior, porque uma hora ou outra você vai ter que voltar lá atrás e reviver tudo o que precisa para conseguir toda a bagagem necessária para fazer essa obra. Então não fuja. E um conselho que eu sempre deixo, e também terminando o gancho de Mateus 6, perdoe, É verdade. perdoe. Eh, eu vivi coisas nesse evangelho que hoje dizendo assim, só sabe o que é graça e perdão quem já precisou, quem já teve na situação de culpado e dizer assim, ó, me perdoe. Então, no tudo que for possível, perdoe. Eu posso só contar uma experiência? Com certeza. Posso? Quando eu era jovem ainda, jovem, tinha uns 16 anos, uns 17 anos eu tinha, eu conheci realmente a prática do pecado. Até porque naquela época o pecado era mais o que se fazia, não o que. Só que hoje eu penso assim, na realidade o pecado já tinha sido gerado dentro de mim e já estava latente aquilo ali, só precisava vir para fora. Era só o que faltava ele ser externado. E nessa época eu tive uma falha muito grande, um pecado muito grande, e eu fui conversar com o meu pastor, e por isso que eu digo, passou muita gente boa na minha vida e muita gente que não presta. Esse pastor foi uma das pessoas que quando eu confessei meu pecado para ele, ele me abraçou, chorou comigo. Disse, cara, o que que você foi fazer? Mas agora vamos lá, vamos para frente, vamos recuperar e vamos lá, né? Você não tá perdido. E eu pensei, né? Pequei, acabou. Agora, se eu confessar, se eu trazer isso daqui, agora todo mundo vai me odiar e todo mundo vai me. Não, comigo, eu entendi que eu recebi a graça de ser abraçado e ser recuperado e ser colocado de volta Glória a Deus. à batalha. Ao contrário que a gente vê muitas pessoas talvez que não confessam com esse medo. Talvez porque alguém não vai perdoar, que alguém não vai amar de novo. Mas justamente eu vivi os dois lados, que foi meu pastor me abraçando, mas o pastor dele dizendo assim, ó, nada, 6 meses de banco, 6 meses de disciplina, afastado de tudo, longe de tudo, não chama ele mais pra nada. Eu disse assim, meu Deus, eu não matei ninguém, eu pequei, eu não matei ninguém, eu não, não foi nada a esse ponto de ter tanto ódio em cima da minha pessoa. E é interessante com o que eu aprendi, depois de uns anos que eu aprendi, eu sempre digo, eu repito, só entende de misericórdia um dia quem precisou.
Então, quando eu vejo alguém hoje, puxa, caiu, o que vamos fazer? Ah, tira tudo, não tira nada? Vamos lá recuperar essa pessoa. Isso aí. Vamos lá, o que aconteceu? Ah, me perdoa. Claro, tá perdoado. E é já. E, e não tem mais o que discutir. Cristo é suficiente para perdoar. E vamos lá, o sangue de Jesus foi para isso. Agora vamos recuperar esse negócio. Vamos lá, vamos confessar, vamos buscar o caminho certo. Até algo legal, quando eu pastoreei ele no Paraná, tinha um rapaz que ele assim, ô pastor, eu sou todo errado. Eu faço um monte de coisa errada. Eu disse, tá bom, querido. E aí, o que você quer que eu faça? Eu disse, não, tem que ver, tá? Então tá bom, vamos lá. Você vai trabalhar comigo aqui, vamos lá. Eu vou te dar umas coisas pra fazer, você vai me ajudar. Ele, mas eu tô falando que eu sou todo errado e o senhor tá dizendo que eu vou trabalhar? Eu disse, claro, é isso aí. Mas como assim? Ele tava esperando um castigo, ele tava esperando uma palavra que ia dizer pra ele assim, ó, você vai ficar tanto tempo assim. Não, cara, eu te amo, eu quero te ver bem, tá? Glória a Deus. Né, em Cristo a gente entende, eu posso dizer pra você, ó, está perdoado os teus pecados, vamos lá. Um dia ele pecou de novo, ele chegou lá, disse, ó, pastor, pequei de novo. E aí, cara, vamos aumentar esse tempo agora, se eu sei que você tá viciadão nesse troço aí, vamos aumentar esse tempo. Você ficou quanto tempo? 6 meses, agora vamos lá, vamos tentar 1 ano. Até que isso saia de você de uma vez por todas. Entende? Então aquela coisa assim, está perdoado. Vamos lá, vamos para frente agora, vamos continuar a caminhada. O quanto ranzinza poderia ser a minha vida, o meu coração, dizer assim, cara, você errou de novo. Não. E é interessante, a gente às vezes trata a obra de Deus como uma grande família. Em casa, meu filho ou minhas filhas fazem alguma coisa de errado, eu automaticamente perdoo e tá tudo certo, eu não expulso eles de casa. Eu não mando eles embora porque erraram, porque não lavaram a louça, porque não cumpriram algo que eu tinha pedido para eles. Muito ao contrário, eu chamo eles para o sermão e vamos de novo. Vamos recuperar, né? Vamos recuperar. Por isso eu digo sempre, perdoe, perdoe. Limpa o cemitério. Ressuscita esses mortos aí, limpa o cemitério e coloca essas pessoas na ativa de novo. Porque na realidade, quem está perdendo sempre somos nós. Sempre somos nós. Daquele ponto de vista. Fui convidado para um aniversário, né, que é um negócio legal de ir. Não sei se vocês concordam comigo, um negócio Sim. legal de ir. Celebração. Celebração. Mas lá vai estar aquela pessoa que aqui dentro está morta. Que tipo de celebração que eu tenho? Que tipo de ambiente legal que eu tenho? Que harmonia eu tenho ali? Eu vou estar lá, mas eu vou estar me desviando o tempo todo daquela pessoa. Eu vou estar lá, mas eu vou estar o tempo todo, né? Não, tem que ir embora, tem que ir embora, tem que ir embora. A falta de perdão, a falta de perdoar vai fazer com que a gente não viva o excelente de Deus. É verdade. A gente não viva. Por isso é sempre o meu conselho, perdoe. A gente tem tudo a ganhar perdoando. É o mesmo sentimento que Cristo teve. Quando as pessoas estavam ali, Cristo, já com a coroa de espinho, já aquela capa toda ensanguentada, já grudando nas feridas, e Cristo olhando aquele povo que antes foi curado, dizendo, crucifica ele e solta Barrabás. E agora eu vejo Cristo na cruz dizendo, Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Que nível a ponto de te levar à morte. Que nível de perdão e nível de amor que Cristo teve. Então, essas duas coisas, Gesiel. Não fuja do que Deus te chamou. E perdoe, 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 porque foi escrito, o Novo Testamento foi escrito baseado em Cristo e sobre a graça. Perdoe, perdoe e recupere o que você pode recuperar. Glória a Deus. Então, você que chegou até aqui, nós queremos deixar o nosso agradecimento. Curta, comenta, compartilhe, deixa o joinha ali e escreva para nós aquilo que você recebeu nesse podcast, aquilo que foi transformador e também queremos desde já lhe agradecer. Vamos deixar todas as informações aqui na descrição, as redes sociais, o pastor Wilson, né, a nossa igreja.
E então quero desejar para você uma excelente semana, uma semana repleta das bênçãos do Senhor. Permaneça nos ensinamentos de Cristo, leia a palavra de Deus, não fuja da presença, do chamado, da vocação e perdoe, não deixe de perdoar. Então, Gesiel, Queridos, mais uma vez estou aqui impactado com tudo que Deus fez fluir aqui nessa mesa, mas talvez você pode se perguntar aqui minhas considerações finais para você, junto com a minha gratidão por você chegar aqui até o final, e talvez você pode estar se perguntando, tá, mas como que eu vou perdoar aquela pessoa que me fez tão mal? Aquela pessoa que fez nascer dentro do meu coração um verdadeiro ódio, né? Uma raiz de amargura por aquela pessoa. Uma frase para você escrever no teu coração, escreva no papel, mas não esqueça dessa frase porque vai te ajudar se você se encontra nessa situação. Eu não consigo ter ódio da pessoa que eu oro. Então, se você tem esse sentimento por essa pessoa e você acha que não consegue perdoar, começa orando por essa pessoa, você dedicando um tempo para essa pessoa, um joelho dobrado por essa pessoa. Ore por ela, porque eu não tenho dúvidas que você vai conseguir perdoar essa pessoa. Muito obrigado por você ter chegado aqui ao final desse mais um som profético. Deus abençoe sua vida, uma excelente semana e eu te vejo na próxima segunda-feira às 19 horas com mais um som profético.